Boa noite de novo, começando falando sobre esse tema super importante para a gente, né? Que é a anamnese. Primeiro, eu queria elogiar que eu amo o eixo de habilidades e atitudes médicas. Eu acho que é um dos eixos mais importantes assim dentro do curso, nessa parte que a gente está vendo, né, introdutória. E uma dica também que eu dou já de início para vocês é procurar, sabe, assim, aproveitar as férias, claro, né, maravilhoso, mas se der, para quem der, acompanhar algum médico, ou em unidade básica de saúde, ou na UPA, ou enfim, qualquer estabelecimento, assim, clínica particular, porque acaba que essa vivência, ela é bem melhor para a gente do que só o teórico, né? Claro que o teórico é fundamental, mas você observando é muito diferente, e foi algo que eu comecei a fazer agora nas férias, né? Eu acompanhando há pouco tempo, mas que abriu minha mente para várias coisas, e enfim, a gente acaba vendo também que muda um pouco a parte da teoria para a prática. Mas enfim, né, gente, começando falando sobre anamnese. Primeiro, é importante a gente entender que a anamnese não é só uma conversa, né, com o paciente, é uma conversa que ela vai estar sendo estruturada com alguns tópicos que a gente vai ver ao longo da aula. Então, tem que fazer a parte da identificação, da queixa principal, a história da doença, o ISDA, que a gente vai ver cada um desses tópicos futuramente. Mas não só essa estrutura, tem que conseguir, né, conciliar com uma forma cronológica, tentar alinhar, né, o tempo, até porque quando é o paciente, muitos deles, né, chega no estabelecimento de saúde, eles começam a falar muita coisa, né? Começa a dizer, não, doutora, eu tô aqui, mas é porque eu tô sentindo uma dor, já faz uns 6 meses e tudo. Enfim, acaba que muitas vezes eles acabam a gente conseguir, por meio da anamnese, direcionar o paciente e fazer as perguntas corretas, né? Que é o principal. E saber ouvir o paciente também, que o saber ouvir dentro da medicina é muito importante, de suma importância, na verdade. E não é só o escutar, é realmente saber ouvir, saber entender o que aquele paciente está sentindo, até porque com o ritmo frenético, né, que tem de plantão, às vezes a pessoa pega 48 horas de plantão, chega nas 36. Gente, enfim, quando chega nas 36 horas, às vezes menos que isso, a pessoa já está assim, né, numa loucura a cabeça. Então, conseguir conciliar tudo isso dentro da conversa com o paciente. E aí, essa estrutura que eu falei no início, ela vai se dar por meio desses tópicos. Acaba que na vivência a gente percebe que alguns desses não são bem explanados, até porque alguns desses são outros profissionais que fazem, já entregam pronto para o médico, mas é importante que a gente entenda o passo a passo de cada um desses. Então, iniciando pelos dados da identificação, depois a gente passa pela queixa principal, a história da doença atual, que é um dos tópicos mais importantes, né? Que é o momento que a gente vai estar descrevendo em si o que que o paciente tem, a ordem cronológica desses fatos, o ISDA, os antecedentes mortos pessoais, familiares e os hábitos de vida e social, que também são de suma importância, até para a questão do tratamento clínico do paciente, saber direcionar, você tem que saber a condição social dessa pessoa, certo? Então, iniciando pela identificação, em grande parte, né, das unidades básicas de saúde, e eu acredito que não só as UBSs, mas UPAs e outros pronto-atendimentos, a identificação ela já vem pronta para o médico, né? Você já recebe a ficha pronta. Só que, assim, embora venha pronta em grande parte desses estabelecimentos, é muito importante que a gente saiba fazer e saiba o que perguntar nessa parte da identificação. Então, tem que saber o nome do paciente, chamar sempre pelo nome do paciente, nada daquele negócio de chamar mãezinha, vovozinha, tiazinha, essas coisas, não. É importante ter esse contato até mesmo para criar um vínculo, para o paciente se sentir à vontade e conseguir falar para você as queixas dele. Então, chamar o paciente pelo nome é fundamental. A questão da idade também é de suma importância, porque a gente sabe que algumas patologias elas acabam acometendo algumas faixas etárias. Então, por exemplo, né, febre reumática, ela vai estar sendo mais prevalente entre crianças e para adolescentes. E já vai ter outras patologias, né, que a gente vê que é bem mais prevalente
em idosos, por exemplo, o infarto agudo, é mais para pessoas de 40 anos para cima. A questão do gênero, do sexo, a gente traz o tópico também dos transgêneros. Tem que saber, né, chamar a pessoa pelo nome social, o nome que a pessoa se sente à vontade, e, enfim, o profissionalismo sempre. A coetnia também vai estar relacionado à questão de doenças, de patologias que vão acabar sendo mais prevalentes em algumas raças do que outras, o estado civil, até para refletir um pouco, né, na questão da rede de apoio com o paciente, saber, é uma pessoa casada, é um viúvo, é uma solteira. Então, tudo isso, esse grupo de tópicos, vão acabar deixando mais palpável o caso, até para você dar um diagnóstico clínico mais certo para aquela pessoa, porque você vai acabar conhecendo melhor a pessoa que está ali à sua frente, o paciente, a profissão também, o local de trabalho, pela questão das doenças ocupacionais. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com muita inalação de pó, pode chegar, né, no pronto atendimento com alguma pneumopatia. E aí você já tem essa visão a partir do momento que vê a profissão que a pessoa trabalha, né, o local de trabalho. A naturalidade também é muito importante, pela questão dos locais endêmicos, e aí vai coincidir também com a questão da residência, que vai pegar essa parte das regiões que são endêmicas, algumas doenças que vão ser mais prevalentes. A procedência também, às vezes a pessoa está vindo de outra unidade de saúde, então é importante você ter essas informações. É o nome da mãe, responsável, cuidador, acompanhante, que entra também na parte da rede de apoio, a escolaridade de suma importância, porque você tem que saber como agir, né, as palavras certas para repassar para o seu paciente, sem usar palavras muito técnicas. Às vezes vem pessoas que são de baixa escolaridade, então você tem que utilizar palavras mais do cotidiano para que a pessoa faça entender aquilo que você quer repassar. A religião, suprema importância também, porque a gente sabe que tem algumas religiões que não aceitam certos procedimentos, então é importante também ter esse conhecimento e filiação com órgãos, instituições previdenciárias e planos de saúde, até também pela questão do tratamento, né, que você vai estar repassando. Então, às vezes, é uma pessoa que vem para um pronto atendimento, mas tem um bom plano de saúde, então você pode já passar alguns exames, algumas coisas que o plano de saúde da pessoa possa cobrir. Então, é importante também ter esses dados de identificação. Aqui eu trouxe um exemplo, né, do identificação, como pode ser anotado no prontuário. Então, tem Dona Maria Flor Gomes de Souza, 25 anos, feminina, branca, solteira, estudante, natural e residente de São Luís, procedente do Hospital DI, ou seja, ela está vindo já de outro estabelecimento. O nome da mãe dela, Raquel Gomes, ensino médio completo, católica, sem filiação a plano de saúde particular. E aí, assim, é feita essa parte de identificação. É uma forma, assim, de ter um contato maior com o paciente. A parte da queixa principal, também de suma importância, né? Porque essa parte a gente vai anotar exatamente o que o paciente nos relata. Então, a pessoa chega, por exemplo, com a dor de barriga, fala, doutora, eu vim aqui porque estou com uma dor de barriga no pé da barriga, digamos assim. Então, vai ser anotado dessa forma na queixa principal, conforme o que o paciente falou, só que entre aspas. E também é indicado que, embora seja opcional, né, tem que colocar o tempo que é prevalente essa queixa, porque dá um direcionamento maior para ter um diagnóstico clínico, como também pela questão do tratamento, a indicação do tratamento. E aí, como eu vou chegar, né, nessa queixa principal com o paciente, como eu vou chegar conversando com ele? Eu coloquei algumas sugestões, né, de perguntas. Então, se apresentar inicialmente, fazer essa parte da identificação, se for o caso, se não, perguntar qual o motivo da consulta. Aí, igual eu falei no início, acaba que muitas vezes o paciente se perde e acaba contando história de anos atrás, de uma doença que vem lá, né, de 2, 3 anos. E aí é importante direcionar. Sim, dona Maria, mas hoje, qual o motivo da senhora estar consultando hoje? O que foi que lhe trouxe aqui? O que está lhe incomodando nesse exato momento? Como é que eu posso ajudar a senhora? Então, são algumas perguntas que podem ser feitas para direcionar essa queixa principal e justamente dar sequência, né, ao atendimento.
E agora, gente, a gente chegou nessa parte que para mim é a principal, não para mim, dentro da anamnese, a história da doença atual, né, a HDA, é a principal, porque é justamente a parte que a gente vai estar registrando numa ordem cronológica e detalhada o motivo que o paciente chegou, né, a essa assistência médica. Então, tem que ser desde o início dos sintomas que ele sentiu até o exato momento que ele está ali. E aí, dentro dessas perguntas, a gente vai ver que em algumas patologias tem perguntas direcionadas, que é o que a gente chama de propedêuticas, que vão ser bem comuns dentro da assistência médica. E, no geral, também tem essas 6 perguntas que vão dar seguimento, caso não seja nenhuma dessas outras patologias que a gente vai comentar à frente. Então, o que se deve perguntar? O início, né, do sintoma que a pessoa está relatando. Então, perguntar se é a primeira vez que o paciente sentiu isso, o que ele estava fazendo, por exemplo, nesse momento, se foi, no caso de dor, né, foi uma dor que ela começou de repente ou foi uma dor que a senhora estava sentindo já e foi aumentando. Tentar explicar dessa forma, tentar conversar dessa forma e puxar, direcionando essas perguntas. Teve algum fator que desencadeou, que a senhora começou a sentir? Caracterizar também o sintoma, ele é muito importante. Então, perguntar, sim, mas a senhora está sentindo exatamente o quê? Qual o local do seu corpo, a localização? A senhora começou a sentir desde qual momento? Qual foi a duração? A intensidade também, muito importante, dada a gente fazer a escala da intensidade, que a gente vai ver também algumas propedêuticas mais para frente. Algum fator agravante ou atenuante, que claro que nós não vamos chegar falando assim, né? Então, tem algo que a senhora fez que deu uma melhorada? Gente, perdão. Aí vai ficar gravado. Enfim, gente, eu tô com uma garganta péssima. Mas, sim, tem algo que a senhora fez que deu uma melhora? Alguma medicação, alguma posição que a senhora fique que deu uma melhora nesse sintoma? Tem algo também que a senhora faça que piore, por exemplo, quando a senhora levanta de uma vez? Dá uma piorada, quando a senhora está deitada, piora. Então, dá exemplos e tentar puxar esses fatores para dentro da sua consulta, para estar direcionando na parte da história da doença atual. A relação também com outras queixas. Às vezes o paciente vem com a cefaleia, mas essa cefaleia vai estar acompanhada, por exemplo, de náusea, de vertigem, né, que é o desmaio, ou então qualquer outro sintoma. Então, puxar isso do paciente. A evolução também, quando a gente entra na parte da duração, né, e do tempo, já pega essa parte da evolução. Sim, Dona Maria, mas agora a senhora acha que está melhorando, está piorando? De ontem para hoje, o que que a senhora sentiu? Evoluir o sintoma da paciente e, claro, puxar para a situação atual. Porque, igual eu falei, às vezes quando o paciente está citando o que está sentindo, acaba se perdendo um pouco na questão dessa cronologia. Então, sempre no final da consulta, né, do HDA, na verdade, perguntar, sim, mas nesse exato momento, a sua dor tá quanto? A senhora está sentindo o que tanto nesse exato momento? Sempre puxar para o exato momento da consulta e, claro, verificar a existência de alergia no final, porque vai que você passe uma medicação e a paciente seja alérgica e você não saiba. Então, é um caso muito complicado. Então, qualquer patologia tem que verificar a existência de alguma alergia de medicação, alimento, para o paciente. E aí, entrando nessa parte da HDA, como eu citei anteriormente, a gente vê que tem algumas propedêuticas, que é justamente esse direcionamento, né, dentro de alguns sintomas que vão ser mais comuns dentro da assistência à saúde. Então, a gente inicia pela febre, que é muito comum, e assim, febre, ela pode significar N coisas. Hoje em dia, é muito prevalente questão de febre relacionada à infecção, né? Então, acaba que dentro da assistência, né? O pessoal passa muito antibiótico, tem que ter até muito cuidado com isso, porque tem a parte, né, da resistência a antibióticos, enfim. Então, na parte da febre, a gente vê esses 5 tópicos que são fundamentais durante a consulta de uma pessoa que se apresenta com febre. Então, tem que saber o início, como foi que começou, né, essa elevação da temperatura? Tipo, a pessoa percebeu que estava com esse mal-estar, essa sensação, às vezes, até de calafrio.
de outros sintomas que vêm aliado à febre. E aí, com o tempo, foi aumentando essa febre, ou foi uma febre súbita, que a pessoa estava normalzinha e de repente triscou na testa e está com a testa super quente, super elevada. Então, tem que saber dizer como foi que iniciou essa febre, se foi súbita, se foi gradual, se foi uma manifestação isolada, se estava acompanhada de suor, né, de sudorese. A intensidade também é de suma importância. Na parte da febre, a intensidade, ela vai ser verificada por meio da aferição, né, axilar, ou então, no caso pediátrico, a aferição anal. E aí, a partir da aferição, né, a gente consegue direcionar se é uma febre leve, uma febre moderada ou é uma febre alta. O Porto, ele considera febre leve até 37,5 graus, quem quiser anotar aí, é importante. Febre moderada de 37,6 a 38,5 e febre alta ou elevada de 38,6 para cima. E aí, anotar essas medidas, né, da febre é de suma importância também para caracterizar essa febre, como a gente vai ver mais para frente. A duração também é importante. Então, além de aferir a febre, saber, né, se o paciente já vem com essa febre há muito tempo, se faz mais de um dia, faz mais de uma semana. Isso tudo a gente consegue identificar durante a anamnese. Além disso, o modo de evolução, que é justamente essa parte da caracterização do tipo da febre. Então, às vezes, é uma febre que ela vai e volta, ou então permanece só num turno do dia. Não, doutora, eu sinto febre só pela manhã, mas à tarde eu não sinto. Ou então é uma febre que fica assim direto, todo o tempo, já tá com febre há 2, 3 dias. E aí, essa divisão, ela ajuda a gente saber isso durante a conversa com o paciente, ajuda a estar identificando, né, o tipo de febre. Então, pode ser uma febre contínua, que é justamente essa febre que ela não cessa de jeito nenhum, ela sempre vai permanecer alta. Pode ser uma febre irregular, que aí ela vai ter o pico dela alto e depois vai ter uma temperatura baixa. Às vezes a pessoa passa um tempo sem febre, aí depois volta a sentir febre de novo, como o próprio nome já fala, né? Febre irregular. Então tem esses picos de variação. Tem a febre remitente, que vai ser aquela que a pessoa vai ter uma febre muito alta e de repente a pessoa fica sem febre. Aí volta de novo a ter uma febre muito alta, aí fica sem febre de novo. Essa febre remitente ela é caracterizada por algumas patologias, né? Entre elas tem a sepsemia, que, enfim, é muito comum pegar casos de sepsis. Então, tem que ficar de olho para identificar. E a febre intermitente também, que vai ser aquela febre que vai acontecer nos ciclos, né? Então, a pessoa vai ter febre alta, depois um período normal, aí isso passa um dia, aí no outro dia às vezes não tem, aí no terceiro dia volta a ter, e aí essa febre intermitente, ela é caracterizada pela malária, muito característica, na verdade, a patologia. E por último, a febre recorrente, que aí vai ser aquela febre que tem um período normal, dias com período normal, aí de repente a pessoa tem febre de novo, faz exame, não tem infecção, não tem nada. E aí essa febre recorrente, ela já vai ser um sinal mais perigoso, né, assim, dentro das patologias, porque pode ser característico de câncer. Então tem que ficar muito de novo, muito de olho. E por fim, um término, né, dessa febre. E como a gente viu, né, que a febre vai estar variando, tem alguns casos que ela vai e volta, tem outros que ela permanece constante. É importante ver como é que essa febre termina em algum desses casos. Então, é uma febre que ela desaparece de repente ou é uma febre que ela vai estar desaparecendo devagarzinho? Tem que fazer essa análise. E, enfim, gente, da febre basicamente é isso. Eu daria a sugestão para vocês depois darem uma olhada a fundo, né, melhor, nessa parte dos tipos de febre, porque dentro da HDA é muito importante que a gente consiga, né, caracterizar qual o tipo dessa febre. Bom, gente, passando para a parte da dor. Na dor, vai ter alguns tópicos a mais do que a febre, são 10, né, enquanto a febre era somente 5, a dor são 10.
mas são tópicos muito importantes e dor também é um sintoma que muita gente sente, até porque dor dá para sentir em todas as regiões do nosso corpo. Então, saber caracterizar, saber direcionar durante a consulta. Oi, Jess. Ficou mudo aqui. Se essa região é uma região sensível também à palpação, mas isso aí já é na parte do exame clínico, na anamnese, é, é só realmente perguntar, ver se essa dor é uma dor que irradia. Não, minha filha, é uma dor que começa aqui no meu peito e eu sinto que ela está indo para o meu braço direito. Então, perguntar, né, se essa dor ela está indo para outra região do corpo, ver a qualidade, o caráter da dor também, se é uma dor que ela começa assim de repente, né? Ela é espontânea ou é uma dor que acontece direcionada, né? A alguma coisa, algum estresse, às vezes, alguma sensação. Ver a intensidade. E aí, nessa parte da dor, a gente começa com aquela escala da dor, que é justamente perguntar para o paciente de 0 a 10, quanto que o senhor caracteriza essa dor que o senhor está sentindo? Sendo que o senhor considera o 0 dor nenhuma, seu estado normal, e o 10 a pior dor que o senhor já sentiu na vida. Vou falar logo assim, que é para a pessoa perceber que o 10 realmente é 10 de 10. Uma intensidade muito forte. E aí a partir do que o paciente relata para o atendimento, com a dor de meses. Então, saber a duração da dor também para fazer essa descrição. Aí a gente caracteriza que dor é dor com menos de 3 meses são dores agudas e dores acima de 3 meses são consideradas dores crônicas. Então, tem que saber também para caracterizar na HDA, fazer evolução, né, unir quando foi que começou, né, a manifestação dessa dor. Tem algo que o senhor acha que está melhorando? Tem algo que piora? Quando o senhor deita, piora essa dor nas costas ou melhora? Então, sempre perguntar como é que foi ao longo do tempo. A relação com as funções orgânicas está relacionada, às vezes, ao órgão que é localizado na região. Então, o paciente chega relatando que está com dor no abdômen, no lado direito, na fossa ilíaca direita, por exemplo. E aí, saber, né, quais são os órgãos que estão nessa região, o que que eu posso pesquisar ali que pode estar causando essa dor para o seu João. Aí o fator de melhora e piora, que eu já citei, que às vezes pode ser, no caso de melhora, alguma medicação que ele tome e ele relate para mim, que faz melhorar, às vezes uma posição, ou então a questão da piora, às vezes uma posição também, às vezes a luz, alguma coisa, perguntar, tentar puxar isso do paciente e as manifestações associadas também, que são muito importantes no caso da dor. Às vezes é uma dor que ela vem acompanhada de náusea, ou uma dor que vem acompanhada de febre. Então, pegar todos esses pontos e, a partir dali, fazer essa descrição na HDA, que aí, justamente, fazendo essa descrição, vai dar um direcionamento para poder fazer, né, o diagnóstico clínico. Passando para a dispneia. A dispneia também é muito comum dentro da assistência à saúde, muito importante a gente saber essas perguntas direcionadas, né, para falta de ar. Então, quando foi que iniciou? A senhora sabe se tem um horário, alguma condição que a senhora sinta mais essa falta de ar? Às vezes, à noite, a senhora sente um pouquinho mais falta de ar. E essa falta de ar também, ela começou de repente, foi súbita, ou foi uma falta de ar que estava pouco e de repente foi se agravando, a senhora foi sentindo a garganta fechando. E está relacionada a algum outro sintoma, por exemplo, tosse, às vezes, né? Pode estar relacionada à questão da melhora, no caso da dispneia, né? É muito comum melhorar quando a pessoa descansa, relaxa, está em repouso, e piora quando está com esforços. Então, perguntar isso também, porque faz total diferença
nesse direcionamento. A parte da propedêutica da tosse, que vai ser outra que vai ser super comum. Vai ter alguns tópicos a mais do que a dispneia, né? Já vão ser 8, mas são tópicos que são de suma importância também para estar perguntando. Então, perguntar há quanto tempo a pessoa está tossindo. Às vezes faz mais de 3 meses, tá? Um mês de tosse. E aí, só agora foi procurar o atendimento. Então, esse tempo já vai estar direcionando. Será se a infecção é bacteriana que ele tem? Será se é só um resfriado? Sendo que nessa parte do tempo a gente também classifica, e aí tem que colocar na HDA. Se for uma tosse, por exemplo, até 3 semanas, a gente caracteriza como uma tosse aguda, subaguda, de 3 a 8 semanas, e crônicas são aquelas tosses que vão a mais de 8 semanas. Então, saber o tempo, perguntar isso para o paciente faz total diferença também nessa parte. A frequência também com que a pessoa tosse, a tonalidade, se é uma tosse mais rouca, se essa tosse ela vem com uma excreção, né, que a gente chama de catarro, é uma tosse produtiva, vem com catarro, o senhor sabe, é uma tosse seca. Essa tosse ela piora quando o senhor está deitado, por exemplo, em decúbito dorsal, está relacionado ao decúbito, ou o senhor tosse da mesma forma. E o período do dia, tosse mais à noite, tosse mais de manhã, de tarde. A evolução também dessa tosse se vem piorando ao longo desses dias e alguma manifestação associada, que relacionada à tosse, em alguns casos vem dispneia também. Então, sempre perguntar se tem relação com dispneia ou algum outro sintoma relacionado. Avisou aqui, amiga. Ela fala inglês, né? Enfim, sim, gente, voltando, dando continuidade, estamos quase no final, eu prometo. Voltando, né, falando agora sobre essa parte da cefaleia. E, igual eu falei, é também uma patologia, um sintoma, né, que é muito comum no pronto atendimento, então tem que saber direcionar, até porque nem toda cefaleia é uma cefaleia simples, nem toda cefaleia é uma patologia que dá de tratar de uma forma simples, né? Então, saber direcionar também, né, quando estiver fazendo essa conversa com o paciente, é importante também a gente delimitar, né, que é caracterizado como cefaleia, quando é essa dor que vai desde o olho até a implantação dos cabelos. Então, às vezes, a pessoa está sentindo uma dor mais na região facial e pensa que faz parte da dor de cefaleia, né, a dor de cabeça que está sentindo, e não é. É dividido. Então, cefaleia, desde os olhos até a implantação dos cabelos, e aí, na região facial, é realmente dor facial e no pescoço, dor cervical. Então, tem essa diferenciação. Então, saber a localização, né? Pedir para o paciente mostrar. Sim, dona Joana, mas está doendo aonde a sua cabeça? Nessa região da frente, da testa? É mais assim para a ponta da cabeça, mais para trás? Então, pedir para o paciente indicar, se possível, né? Até com a mão, aonde que está sendo essa dor, ver a questão da intensidade. No caso da cefaleia também, a gente usa aquela escala analógica de dor do 0 ao 10, sendo que o 0 é nenhuma dor e o 10 é a pior dor que a senhora já sentiu na vida. Ver a qualidade dessa dor, qualidade de caráter. Então, dona Joana, a senhora acha que essa dor é o quê? É uma pontada que a senhora sente na cabeça, ou é uma queimação, ou é um aperto, sei lá, um peso, parece que a senhora levou uma tijolada, foi fazer, assim, exemplos para a pessoa direcionar mais na hora que for falar, né? Como é essa dor que ela Não está é. sentindo. Gente, enfim, a evolução, né? O início e frequência, que são os três em sequência, né? Ou juntos na hora de perguntar. Que aí vai estar relacionada a quanto tempo que a pessoa está sentindo essa cefaleia, se é frequente, se é uma dor de cabeça que a pessoa sente todo dia, ou sente só uma vez no mês, ou sente uma vez na semana, porque justamente nessa parte da evolução, início e frequência, também tá para direcionar qual vai ser o diagnóstico clínico. Às vezes é uma dor que a pessoa sente só no momento da menstruação, por exemplo. Aí a gente já caracteriza uma enxaqueca relacionada à menstruação ou algo do tipo. Então, sempre pegar também a questão dessa evolução de quando se inicia,
a frequência que vem e como vai evoluindo, se vai melhorando ou vai piorando ao longo do tempo. E aí tem os fatores que desencadeiam, né? Às vezes é uma dor de cabeça que ela vem por causa do jejum. Eu mesma, quando estou com fome, eu sinto dor de cabeça, fico super estressada. Então tem gente que é assim também. Então tá relacionado a jejum, às vezes é estresse, às vezes é um esforço físico muito grande. Ou então é pessoa que teve uma noite mal dormida e vai acabar desencadeando essa dor de cabeça. Então, saber direcionar esses fatores que desencadearam, ver alguns fatores de alívio, às vezes a questão da luz. Não, quando eu estou no escuro, acaba que vai aliviando mais, doutora. Mas quando eu estou no claro, minha cabeça parece que vai explodir. Então, ver fator de alívio. Tem alguma medicação que a senhora tome, geralmente ajude a passar? Ou então fazer aquelas massagens na região, às vezes até usando aqueles óleos essenciais, alguma outra medida terapêutica que ajude a aliviar essa dor? Então, saber direcionar essa parte. A parte do tratamento pregresso está relacionada a alguma medicação que o paciente tomou, ou até mesmo essa questão, né, de plano terapêutico, de óleo essencial na região, de massagem, e o histórico pessoal e familiar também. Porque, igual eu falei, às vezes é uma dor de cabeça que ela já vem recorrente de vários anos, né? Essa dor de cabeça eu já sinto, já faz mais de 2 anos, sempre vem. Então, perguntar antecedente pessoal e também dentro da família. Tem alguém a mais que sente essas dores de cabeça recorrentes? E aí, tudo isso vai estar te ajudando, né, a ter o diagnóstico da cefaleia, como também, né, a, a medida, né, do diagnóstico, saber fazer um bom tratamento, indicar um bom tratamento para o paciente. E por último, e não menos importante, a propedêutica do vômito também, que é de suma importância, até porque o vômito pode estar associado a N patologias, como a gente vai ver mais para frente, não hoje aqui, mas para frente no caso do curso. Então, saber como foi que começou esse vômito. Ah, é importante também, gente, diferenciar náusea e vômito. Então, a náusea vai estar mais relacionada à questão da sensação do enjoo, né, do mal-estar, e o vômito propriamente dito, né, a ação de estar colocando para fora esse material do gastrointestinal. E aí, essa parte da qualidade do início, né, começando pelo início, há quanto tempo que a senhora está sentindo, né, esse vômito? É desde ontem? Começou depois que a senhora comeu alguma coisa? A qualidade também, conteúdo, então é um vômito que no vômito a senhora vê algo de alguma coloração diferente, vem às vezes até o próprio resto alimentar de uma comida que a senhora tomou próximo, né, comeu próximo, ou então é aquele vômito que vem verde, tem uns casos também de vômito mais escurecido, que a gente chama de fecaloide, né? Então, tem que saber a qualidade do conteúdo. Às vezes, até perguntar se o paciente tem foto, né, desse vômito para ajudar, né, na caracterização. A questão do odor também, se é um vômito que tem um odor mais ácido, se vem sem cheiro, ou se é um vômito que tem um odor mais fecal. É o momento do aparecimento, que aí vai estar diretamente relacionado ao que eu citei, né? Se tem relação com alguma alimentação próxima, às vezes a pessoa vomitou logo após almoçar, logo após lanchar, e o que foi o conteúdo que a senhora comeu? Saber perguntar, ver se tem algum sintoma associado, às vezes esse vômito, ele está associado a alguma febre, alguma diarreia, que é muito comum, e aí pode direcionar, em alguns casos, para infecção, ou então a pessoa tá vomitando de repente, desmaia, tem uma síncope. Então, direcionar também a essas perguntas. Ver fator de alívio, que pode ser, às vezes, a forma que a pessoa tá, né? Em questão do decúbito dela, se ela usou alguma medicação que ajudou a aliviar, ver fator de piora também, a frequência, os usos de medicamentos, e no caso das mulheres, é importante ver a possibilidade de gravidez, né? Então, no caso de mulheres em idade férteis, dependendo da situação clínica, né, da paciente que você percebeu durante a anamnese, solicitar um beta-HCG para ver se não é um caso de gravidez. E aqui, gente, eu trago, né, um exemplo de HDA.
Dentro desse exemplo, a gente vai poder ver algumas coisas que foram citadas, né, ao longo dessa parte. Então, a gente vê que a pessoa perguntou quando foi que iniciou o caso, descreveu o que era essa dor, qual era o tipo dela, qual era a região, a intensidade, viu o fator de piora, viu o fator de melhora, perguntou como é que a paciente estava no exato momento, e perguntou sobre a questão das alergias, que são muito importantes. Então, eu coloquei o exemplo. Paciente, ele refere Ai, gente, perdão. Então, paciente, ele refere que apresentava-se bem, né? Quando há um dia ele deu início com um quadro de dor abdominal do tipo cólica, em região periumbilical de intensidade leve, conferindo uma pontuação aí de 4 na escala de 0 a 10, e que não possui. Gente, aqui tá, peraí, pronto. Perdão, que aqui estava aparecendo o símbolozinho do Zoom. E sim, que não possui melhora com a liberação de flatos ou evacuação. Alega também febre contínua de 38,2, ou seja, uma febre que já está de moderada a alta. Relata ainda que após 15 horas a dor cursou com uma localização bem definida em fossa ilíaca direita, conferindo uma pontuação de 9 numa escala de 0 a 10, ou seja, foi uma pessoa que começou com essa dor abdominal, com uma dor baixa, né, pontuação 4 de 0 a 10, e que no momento ela já estava com uma pontuação 9, então bem maior. Sendo que o esforço físico e o ato de tossir é um fator de piora para o paciente, e a adoção de posições de imobilização da região dolorosa, um fator de melhora, ou seja, se comprimir na posição, né? Ele nega automedicação para alívio da dor, bem como diarreia, então não tem a ver com diarreia, e no momento da consulta ele afirma que essa dor de elevada intensidade, foi o que ele citou, né? Uma pontuação de 9 para 10. Nega alergias alimentares e a medicação. Então, assim, o diagnóstico desse paciente poderia ser alguns desses que a gente viu em habilidades 2, mas eu não vou botar de certeza porque eu dei uma mudada, né, nesse caso. Mas, enfim, a gente percebe alguns traços que são importantes para colocar dentro desse detalhamento da HDA. E acaba, gente, que a HDA é muito prática, então é realmente tá ficando na sua casa, fazendo, treinando, porque quando chega mesmo no momento da consulta, às vezes é muito difícil a gente lembrar de tudo isso. Meu Deus, vou perguntar o que tanto. O paciente chegou com tosse, já não lembro mais o que não tem para perguntar. Mas assim, dá para ir se virando, dá para ir direcionando, dá para revisar também para lembrar no dia e principalmente seguir essa ordem cronológica dos fatos, como foi que começou, como foi que evoluiu, porque é muito importante, até porque quando o outro profissional for pegar a tua HDA ou for começar o caso clínico dessa pessoa, for conhecer, enfim, fazer assistência à saúde, ele vai pegar nos teus documentos da tua HDA para saber o que que a dona Joana tinha. Então, é importante ter esse detalhamento bem correto. E aí, gente, passando para a parte do ISDA, é uma parte mais tranquila. O ISDA, ele vai ser o interrogatório sobre os diversos aparelhos, ou seja, além da dor que a dona Joana referiu no abdômen dela, na fossa ilíaca, perguntar também se ela não sente outras dores, se ela não tem, por exemplo, alergia, alguma dor de pele, alguma dor na cabeça, perguntar se ela está indo ao banheiro normalmente, está conseguindo urinar normalmente. Então, é realmente um complemento da história da doença atual, é um complemento do HDA, né? Sendo que a gente vai perguntar dos outros sistemas que não estão diretamente relacionados, teoricamente, diretamente relacionado ao que a paciente chegou apresentando. E aí a gente traz, né, alguns tópicos que podem ser perguntados, então, perguntar dos pelos, da cabeça, do pescoço, do tórax, do abdômen, sistema endócrino, coluna, articulação. E assim, saber também guiar na hora da pergunta. Perguntar sobre o sistema nervoso. Às vezes a pessoa chega, né, com várias dores e ao longo, né, da anamnese você percebe que está relacionada a condições emocionais do paciente, por exemplo. Então, saber direcionar conforme for o caso clínico, mas sempre fazendo essa check-up no final, que é justamente o ISDA, é justamente interrogando sobre os outros aparelhos para não deixar escapar nada. Porque, às vezes, o diagnóstico diferencial daquele paciente vai estar
relacionada aqui ao ISDA. Às vezes você fez o HDA, ficou super na dúvida, né, do que poderia ser o diagnóstico, e aí quando chega nessa parte de perguntar sobre os outros sistemas, você acaba tendo um insight. Então pode ser tal coisa. Então, muito importante perguntar. Os antecedentes mórbidos pessoais também, né? Ver questão de alergia, a gente até citou, né, que é de suma importância, não pode deixar escapar nunca se o paciente tem alergia a alguma medicação. Mas além de alergias, também perguntar se o paciente tem alguma doença, né? Às vezes a gente pergunta, o senhor tem alguma comorbidade, alguma doença e tal? Não, minha filha, eu não tenho nada, não. Mas o senhor toma alguma medicação? Aí, de repente, a pessoa chega, não, eu tomo várias coisas. Gente, vocês estão me escutando? Ai, que Estamos susto. sim. Ah, sim. Meu Deus, eu tô falando horrores. Não, tá tranquilo, amigo. Pode Ai, continuar. desculpa, gente. Mas, assim, ver, assim, o paciente às vezes chega, não, minha filha, não tenho nenhuma comorbidade, não tenho nenhuma outra doença, não. Mas toma losartana, toma várias outras medicações. Então, tem que perguntar, tem que saber direcionar, perguntar sobre cirurgia, se sofreu algum trauma, no caso de mulheres, perguntar a história obstétrica dela também. Ah, a senhora já teve filhos? A senhora já estou quantos? Mas a senhora teve algum caso de aborto? Pariu? Quantas vezes? A vacinação, os medicamentos em uso, que foi o que eu falei, que justamente vai estar direcionado às outras doenças que o paciente pode ter ou já ter sofrido. E no caso da internação, né? Perguntar se ele já foi internado alguma vez e o motivo da internação, porque às vezes pode ser o mesmo motivo se apresentando de outra forma. Então, saber direcionar nessa parte dos antecedentes pessoais. A parte dos antecedentes familiares, mortos familiares. Então, perguntar o estado de saúde dos pais, dos irmãos. Claro, assim, que acaba que na rotina a gente não vê tanto isso, mas dependendo da enfermidade que o paciente apresenta, você tem que justamente direcionar a essas perguntas, né, para saber. Eu falo isso porque essa semana mesmo na UBS apareceu um paciente que ele estava com caso de escabiose. E aí, uma das perguntas que a médica fez foi essa, sim, mas dentro da sua casa, tem outra pessoa que está apresentando essa mesma alergia que o senhor citou, seu filho, sua mulher? E aí, na hora de perguntar essas perguntas dos antecedentes dele, né, acabou que ela fechou o diagnóstico de escabiose, então tem que saber perguntar. Aqui também traz a questão da tuberculose, que é uma patologia que dentro da casa acaba se espalhando também se não tiver o tratamento correto, hanseníase. E aí investigar também casos de óbito e a idade também que ocorreu, também em relação a algumas patologias específicas, né, que podem acometer alguns parentes com a idade menor, às vezes criança, com infarto, enfim, algumas patologias assim, saber investigar também e os hábitos sociais e hábitos de vida. Essa parte eu acho muito interessante porque também vai entrar aí um N patologias que vão estar direcionadas a isso. Então, ingestão de água contaminada, ingestão de alimentos contaminados. Então, saber direcionar, a senhora, mas a senhora mora mesmo em qual bairro? E lá é água tratada mesmo que a senhora que a senhora usa, consome? A questão do estilo de vida também, se é uma pessoa que é sedentária, se não é as ocupações que ela faz, questão de bebida alcoólica, que é muito frequente, tabaco também, cigarro, muitas vezes a pessoa chega com um problema no pulmão, é fumante, nunca parou de fumar, nunca ninguém avisou que não poderia mais fumar. Então, assim, saber perguntar, sempre direcionar essas perguntas dos hábitos de vida e também não só os hábitos de vida, mas os hábitos sociais, também relacionado a questão do tratamento, porque às vezes é uma pessoa que vem de uma vulnerabilidade. Você tem um tratamento, um protocolo que vai apresentar uma melhora bem mais rápido para aquela pessoa, mas você sabe que aquela pessoa não tem condição de comprar aquele medicamento. Você vai passar mesmo assim? O ideal é que não passe, né? Porque não vai ser algo palpável para aquela pessoa, provavelmente vai ser algo que ela não vai conseguir adquirir. Então, é importante fazer algumas perguntas sim para estar direcionando nesse conhecimento com o paciente. E o socioeconômico é justamente isso que eu falei, né? Então, essa parte da renda familiar, ela pega bastante. Às vezes não é algo que você precise perguntar diretamente, sabe?
mas ao longo da anamnese você acaba identificando. E aí o tipo de casa também relacionado à patologia, que vai estar mais prevalente, tratamento de água, animal de estimação também, que passando nesse modo, né, de parasita, a gente viu que infelizmente nossos bichinhos acabam sendo hospedeiros de alguns patógenos, então tem que saber, tem que perguntar para destacar, descartar, né, algumas doenças, ou então acabar sendo o direcionamento. E é isso, gente. Eu não queria me prolongar, eu acho que eu acabei me prolongando, mas é porque realmente essa parte ela é um pouquinho grande, principalmente essa parte da propedêutica, mas é muito importante a gente relembrar, talvez eu falei assim um pouco rápido, mas é bom mais tarde vocês derem uma olhada também, porque é de suma importância a gente saber o que perguntar, também, igual eu falei no início da aula para quem, né, tiver a oportunidade de acompanhar em algum serviço de saúde um médico nesse período de férias, eu super indico, porque ajuda bastante. É claro que não vai ser da mesma forma que a gente estuda, né? Acaba que são consultas bem mais rápidas e tudo, não perguntam tudo isso, mas dá uma direcionada. E aí acaba que às vezes algo que a gente pensa que super domina, que é super fácil, a gente acaba percebendo que não é tão simples assim. E é isso, gente. Desculpa qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado.